Eu estava estudando para amanhã. Eu estava estudando para amanhã e eu ouvi longe um coro de anjos. E eu recordei as palavras de Jesus quando ele disse, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Eu olhei por ali, aproximei ali e olhei por aquela janelinha e os vi louvando e glorificando a Deus. E eu disse, eu vou colocar a camisa, botar o punho, mesmo que não tenha a gravata, coloquei o paletó e vou para lá, para saudá-los e lhes agradecer que certamente, assim como eu recebi esses cânticos tão formosos, nosso Pai Celestial também. Estamos na era da mente. E aí não tem nenhum movimento. Você pode mover os olhos, pestanejar, mover o nariz, a boca, fala, as orelhas, essa aqui move. O que não consegue mover, faça assim. Mas veja, o cérebro você não pode mover. Mesmo que faça assim, o cérebro está quieto. Você move a cabeça, as mãos e tudo. Mas vejam, aí não tem movimento. O silêncio foi no céu. Não tem nenhuma atividade lá. Sabem por quê? Porque é o tempo onde a mente de Deus, o segredo, o escondido de Deus está sendo revelado. E ali não podia ter nenhum movimento. Porque qualquer movimento que tivesse, o inimigo poderia saber como seria que o sétimo selo estaria se manifestando na Terra. E no cérebro, vejam o que o irmão Branham diz. Exatamente, eu estava lendo desta mensagem. Cristo revelado em sua própria palavra. E ali ele disse, agora observa a luz. Você não pode ver com suas mãos. No entanto, é parte do seu corpo. Você não pode ver com os ouvidos, mas pode ouvir. Você não pode ver com o nariz, mas, no entanto, cheira. Você não pode ver com os seus lábios, mesmo que isso fala. Isso foi a era pentecostal, mas agora é o tempo do olho, a vista, vê? Agora, não tem nenhuma faculdade móvel depois dos olhos, isso é correto? O próximo é a inteligência, que é Cristo mesmo, que controla o corpo inteiro. Depois disto, nenhum movimento. E ali ele escreveu silêncio. Ou seja, ali não tem nenhum movimento. Está em silêncio. Vê? Todos os demais se moveram. Por isso, na terceira etapa, como falamos hoje, fala que tudo é suave e
silêncio e reverentemente. Ou seja, tudo é em silêncio. Porque o que está se manifestando na Terra, o que está sendo manifestado na Terra é algo tão e tão grande, que é o Espírito Santo trabalhando e realizando essa obra milagrosa em cada filho seu como indivíduo. Mova seus pés, mova os músculos da sua perna, mova tudo, mova seus ouvidos, mova seu nariz, para mover seu nariz, seus lábios, e assim por diante. Mas depois de seus olhos, não tem nada que se move. Aí escreveu novamente, somente silêncio. Ele disse que, lemos, e eu creio que foi aqui na Venezuela que foi lido, onde ele disse de uma criança chorando, algo assim. Disse que isso aconteceu naquele momento ali, mas ele colocou como algo que interfere, algo assim. Não sei se lembram dessa ocasião. Eu creio que foi lido aqui. Agora veja, ele colocou até isso como algo que pode interferir a que Deus se manifeste e ele faça aquilo para o qual naquele momento ia ser realizado. Mas tem que ter o contexto completo. Se vocês encontrarem essa parte aí, onde ele fala isso, agora, se tudo foi dessa forma, então, no cumprimento da visão da carpa, é que o povo, nesse tempo, já estava bem educadinho, em tudo, consciente que o que estava trabalhando no meio do povo era o mesmo que trabalhou no meio do povo hebreu e é o mesmo que esteve enchendo a casa, o templo, lá na construção que Salomão fez. Fala que a glória de Deus encheu toda a casa. Diz que ninguém podia ministrar ali, porque a glória de Deus tinha enchido a casa. Portanto, a glória de Deus tem estado enchendo a igreja do Senhor na etapa de era de pedra angular e é o único que ministra aí. Diz, por isso que eles falam que o homem fica careca rápido. Veja, é porque não tem nenhum exercício para desenvolver os músculos no cabelo e couro cabeludo. E já começamos, aqui já começou a cair o cabelo na parte do centro. E nas entradas aqui, já parece uma autopista, porém, no corpo novo, nenhum fio de cabelo vai perecer. Ou seja, que isso não nos preocupa. Até mesmo se ficar branco, também não. Porque no corpo novo será perfeito. E com o que Deus nos deu, veja, aí jogamos um pouco para cá, para lá e um pouco de spray e vamos embora. E pronto. Para não andar com o cabelo desarrumado. Mas é da forma que Deus nos fez, e consciente que no corpo novo vamos ter tudo. Fala que até as rugas acabarão. Aqui chamamos de pé de galinha. Tudo isso acabará. Assim que não se preocupa se aparecer um pouco de rugas. Para Deus somos formosos, da forma que sejamos gordo, magro, alto, baixo, barrigudo ou não barrigudo, da forma que for. Deus nos ama como somos e devemos nos amar uns aos outros da forma que somos. Porque se Ele nos vê belos, como você vai ver feio o seu irmão?
e especialmente seu ser, seu caráter. Deus está nos moldando, portanto, todos devemos nos ver como Ele nos vê, justificados, santificados e cheios do seu Espírito Santo. Diz, vê? E não tem nenhum vaso sanguíneo para que eles possam levar sangue ali. O sangue não passa, vê? Não sobe e supre sangue. Naturalmente a raiz do cabelo vem por sangue. Agora vemos que essa parte, você veja, não tem nada mais além do olho, dos olhos. Agora vejam ali, ele escreveu: não tem sangue na era da mente. E se não tem sangue na era da mente, onde está o sangue? Que é o Espírito Santo. A vida do sangue está onde, então? Está na noiva. Por isso que os familiares vão obter vida eterna, por causa de que a misericórdia de Deus está no meio da noiva, e aí eles obtêm salvação e vida eterna. Agora eles, a noiva, estão vendo esse novo propiciatório, que é o assento de misericórdia, o trono de misericórdia na terra. E olham e veem esse trono. Porque no trono celestial, o trono celestial é um trono de juízo, portanto, todos, ao querer e desejar misericórdia, para onde vão olhar? Pois, ao trono humano. Esse trono é o trono onde, para os gentios, será um trono de juízo, mas para a igreja noiva é um trono de misericórdia, porque ainda estamos nessa terra, nesses corpos, e ainda estamos à mercê dos elementos. E falhamos, algumas vezes pecamos, mas Deus tem tido misericórdia e tem preparado uma forma de escape. E essa forma de escape é Ele mesmo, em sua manifestação final. Tudo é tão grande, mas ao mesmo tempo tão simples, que até as crianças, os jovens, os adultos, os anciãos podem ver esse mistério sendo cumprido no meio da igreja. Não tem sangue na era da mente, ou seja, na era da pedra angular. Mas sim, tem sangue. Mas onde está? Já sabemos onde está. Portanto, agradecemos a Deus que tenha preparado, provido esse novo propiciatório e esse trono humano no qual o povo acha e encontra misericórdia. Como a humanidade irá ver? E como vai conceber que isso seja assim? Os únicos que entendem isso são os escolhidos, é a igreja noiva. Por isso ele passa como o anjo passou lá, e o que não tinha sangue nos batentes das portas da casa, o anjo da morte entrava e matava o primogênito. Nesse tempo final, o Jordão, a morte, não tocará os escolhidos. Por quê? Porque neles está aplicado esse sangue, está aplicada essa misericórdia nos batentes da porta da sua alma. O Espírito Santo entrou na alma. E aí é que ele vê, porque ele está operando no trono, desde o trono de Deus ao trono humano, no trono humano dos escolhidos. Portanto, ele está nos olhando através desse propiciatório. Ele está nos olhando através desses binóculos. E quando foca, vamos focar fulano de tal. Tim.
Tenho o Espírito Santo na alma. Eu te perdoo. Vamos ver o outro por aqui. Tem esse também. Ele está nos olhando através desses olhos. Portanto, nós devemos nos olhar uns aos outros iguais. Para Ele estamos justificados, estamos santificados, estamos perdoados. Então, cada um de nós, como irmão e irmãs também, nos perdoando uns aos outros. E eu desejo que toda a igreja noiva do Senhor, entre nós como família, um dia cheguemos a um ponto em que essa igreja seja cheia do Espírito Santo de tal forma que não tenha nenhuma queixa de um e do outro, que não tenha nenhuma diferença, porque somos reis e sacerdotes que vamos reinar e vamos estar no milênio e na eternidade. Como não vamos nos colocar de acordo aqui se nós somos os que vamos estar? Vamos tropeçar uns nos outros por toda a eternidade. Quando fala, aonde quer que for, estaremos nos vendo. Ou seja, não pode dar as costas para um rei ou uma rainha. Você tem, lá fala, vai ter que me chupar, um ditado, vai ter que engolir por toda a eternidade. Então vai ter que começar a tratá-lo bem aqui. Não, porque esse me cai muito pesado, mas logo vai lhe cair leviano, porque você vai tê-lo como companheiro por toda a eternidade. Ou um dos dois fica, ou os dois ficam. Assim, o que desejamos é que os dois estejam. Pois então, vamos nos colocar de acordo desde aqui e nos consertamos desde aqui e toda diferença seja tirada. Uns falam, isso são coisas pequenas, mas para Deus não tem coisas pequenas. Eu faço isso, que penso, eu nem vou saudá-lo, nem vou saudá-la. Veja, algo tão simples. Deixa eu ir por outra calçada, porque por aqui está vindo esse ou aquela. Então isso mesmo que veja tão simples, isso tem que consertar, não está bem. Então tem algo mal entre os dois. A ação está aqui na terra. Essa ação está aqui na terra. Todos os atos que praticamos, temos que fazer conforme sua palavra e fazendo bem, porque se é a mente de Deus, na mente de Deus não tem diferença, na mente de Deus não cabe diferença e nos filhos de Deus também não. Que Deus nos ajude a ser uma igreja unida em todos os países e aqui na Venezuela também, que seja uma igreja pura e santa, que Deus olhe os seus filhos e se agrade de seus atos, de seus pensamentos e tudo. Mas é porque é difícil, mas se pode. Já lhes damos uma técnica. Olha para ele. Olha a mim. E receberão a vitória, obterão a vitória. Ou seja, em tudo. Ou seja, que vamos de vitória em vitória e vamos chegando a essa estatura desse varão perfeito. Encontrou? Vamos ver. É esse mesmo, ele encontrou. Isso foi aqui mesmo na Venezuela. A luz brilhante da sua vinda. Diz assim, não faz muito tempo, lá em Chaguano, estado de Wisconsin, eu diria que faz como 4 ou 5 anos, uma noite eu estava falando no auditório e tinha uma grande multidão de pessoas e estava presente um ancião como de 80 anos, eu suponho, junto com sua esposa, e eles, por fé, eles eram luteranos. Frequentava aquela grande e famosa igreja luterana que tem aí. Agora eu esqueci o nome. É o grupo luterano maior na América. E somente uma reunião de membros da igreja
naquela parte do país, tem muitos luteranos. E enquanto eu estava falando, eu observei o homem que a cabeça dele se foi assim, para trás. E as mãos dele se estendeu e caiu morto para frente, ali na cadeira. E a sua esposa começou a gritar e ela gritava: alguém me ajude, alguém me ajude. Eu olhei e disse: todos fiquem em seus assentos e mantenham silêncio. Vê? Quando Deus vai operar, vai atuar e a glória de Deus vai ser manifestada, a Escritura fala: fiquem quietos, estai quietos e vede a salvação de Deus. Agora vejam, com isso já nos é mostrado, em situações assim, fiquem quietos, porque a glória de Deus, como foi visto no tempo em que Lázaro, o amigo de Jesus, tinha morrido, Jesus, por uma ou duas ocasiões, disse: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Vejam. E a viram. Como a viram? Um homem falando a palavra e um homem morto ressuscitou. Ali viram a glória de Deus sendo manifestada, a qual será visto. Isso como tipo de figura da glória de Deus sendo manifestada nesse tempo, quando os mortos vão ressuscitar. Agora diz: eu observei e falei, fiquem todos em seus assentos e fiquem em silêncio. E eu esperei que o Senhor me desse uma palavra. E o Satanás reticência. Eu estava a ponto de fazer o chamamento ao altar. Ou seja, ele já estava a ponto de fazer algo. E vejam, ele estava esperando pelo Senhor. Como todo profeta, espera a guiança divina. Não se move por emoções, mas espera a guiança divina. E ele disse: eu estava a ponto de fazer um chamamento ao altar, então foi quando ele deseja se mostrar. Vocês perceberam que quando a gente começa a fazer o chamado ao altar, até as crianças começam a gritar e coisas assim por estilo? Vejam, e diz: isso é Satanás. Vocês que são espirituais entendam. Vejam como até isso, essa forma, vamos dizer que o inimigo tenta boicotar, veja, usando até as crianças. Bem, aí também entra a educação dos pais. Tem uma mensagem que ele disse: se você deixa o menino ou a menina em casa 6 dias fazendo o que quer, e depois no domingo quer corrigir o que não corrigiu o seu filho em 6 dias, deixa ele fazer o que queira, e no domingo quer que ele se comporte como um soldadinho. Todos os dias devemos educar os nossos filhos, para que quando chegar o domingo, então aí seja a coroação desta aprendizagem da semana. Nos meus tempos, eu não sei quantos passaram isso, mas nos meus tempos, somente com uma olhada, isso aí, a surra seria uma surra em casa. Eu me lembro pelo menos uma surra que foi dada em Billy. Eu não me lembro se me deram nenhuma, porque eu via e se deram uma surra por aquilo que fez, eu não vou fazer o mesmo. Não vou ganhar. Mas pelo menos em Billy lhe deram uma que ele dançava na sala e não voltou a fazer o mesmo. Mas vejam, a educação naquele tempo era bem rígida. E não era porque o pai ficava batendo, mas
com uma palavra, já a criança já sabia que se não se comportasse, a coisa em casa lhes iria mal. E se além da olhada te dizia, em casa conversaremos. Em casa conversaremos. Isso era pior do que uma surra. Mas vocês vejam, tudo isso é falado agora, e não é que os pais não saibam educar as crianças, mas é que o próprio ambiente, tudo, a escola e as coisas, os adiantamentos em todas as áreas, quando você se dá conta, isso influencia a que as crianças vão crescendo com outros hábitos que não tinha. Veja, naquele tempo não tinha celular, mas bem tinha joelhos ralados, joelhos ralados, ou corre na rua. Mas hoje a maioria dos jovens estão metidos no quarto com seus telefones e nas salas. Ou seja, isso de brincar no pátio se vê muito pouco. Mas cada um educa da melhor forma. E desejamos que as crianças e os jovens sejam de bênção. E quase não se ouve crianças, a não ser que tenha alguma situação. Nas atividades quase não se escuta, você quase não escuta uma criança chorar. E se chora é um bebê porque está com fome e a mamãe se levanta e vai para o lugar correto. Não vai ficar aí com a criança o tempo todo gritando aí, e a mãe somente dizendo, shh, shh, shh. Se levanta e leva ele lá, na sala de choro, como o irmão Branham dizia, se não consegue consolá-lo aí. E assim não atrapalha as demais pessoas em volta. Outros falam mais difícil, olha, cala! Como se estivesse em casa ou no vizinho. Tem que parar com isso e sair para fora até consolá-lo, acalmá-lo, porque talvez está com calor, ou está com sede, ou com fome, e tem que compreendê-lo também. Agora, isso devemos trabalhar isso. Os que tenham criança tem que trabalhar isso para que seja de bênção. E não seja isso que o irmão Branham fala aqui. Não ponha a perder algo pelo choro ou pela bagunça, a algazarra de uma criança. Tudo isso é ensinamento que Deus nos deixou aqui, mas vocês vejam, não vá tão longe. Eu tenho estado em alguns lugares onde na frente deixa alguns ministros, e os ministros fazem mais barulho na frente, sentado aí, conversando de algumas coisas, do que as próprias crianças que estão aí. Esses ministros devem sentir vergonha. Os ministros devem dar o exemplo. E se entra ao auditório, devem sentar e calar a boca, e não ficar conversando que esse lugar e essa atividade, isso e aquilo. E os irmãos disseram, aqui tem um grupo de ministros que sentaram, 3 ou 4 ministros sentaram aqui, não deixam meditar. E quando eu olho, até sinto vergonha alheia. Os ministros, por ser ministro, devem dar o exemplo. Ou seja, não é porque o ministro vai sentar aí na frente e ficar conversando, porque coloca o ambiente a perder. Põe a perder o ambiente. Agora, vocês perceberam que quando a gente começa a fazer o chamado ao altar, até as crianças começam a gritar e coisa por estilo, isso é Satanás. Vocês que são espirituais entendem. Então o Senhor me deu um nome e eu chamei. E ele voltou à vida assim rapidamente. E nesta manhã, quando eu estava olhando, eu vi o Senhor muitas vezes levantar os mortos, e o menininho no México morreu às 9 dessa manhã. E era entre as 10 e 11 da noite quando ressuscitou. E isso é um testemunho de boa fé. E o médico foi testemunha de que o menino morreu no seu consultório às 9 da manhã. Creio que foi de pneumonia. E hoje a criança está viva, até onde sei. E isso foi antes ou
diante de umas 30, 40 mil pessoas. Eu li essa outra parte também, porque isso nos mostra que ali teve uma pessoa como testemunha de que aquele menino tinha morrido a essa hora. E lembra que falamos ontem na enfermaria? Onde as enfermeiras e médicas que tem ali também, que tinha ali também, e estão aí e podem ter um registro de certas coisas nesse tempo e ter uma anotação de tal pessoa com tal enfermidade. Terminei de tratar ela, chegou a tal hora, lhe demos, lhe acalmamos com o remédio e voltou para a fila. Tudo isso vai estar sendo realizado assim, no comum, mas essa enfermeira será testemunha da cura dessa pessoa quando lhe tocar entrar e sair pelo quartinho. Já terá tido um testemunho como esse médico que comprovou a morte daquele menino na manhã. Aqui mesmo é que fala, um pouquinho mais adiante, porque ele está falando dessa pessoa que caiu. Depois fala do menino no México, mas ele volta um pouquinho mais adiante. Esse é o irmão Guai. E nessa manhã eu vi nosso irmão Guai enquanto estava sentado. Foi esse que tombou a cabeça para trás, assim como está sentado aqui agora. Mas então estava sentado nessa parte por aqui, estava de pé e estávamos cantando glória, glória, aleluia. E nós estávamos apertando as mãos uns dos outros e eu percebi quando isso lhe aconteceu e a sua cabeça foi para trás. O irmão Guai não é um que desmaia, nem coisas assim. E eu vi que ele caiu para trás e vi a esposa dele, a qual é uma enfermeira, que estava ali procurando o pulso, e ela gritou, ele já não tem mais pulso. Quem confirmou? A enfermeira. E era a esposa dele. E checou o pulso e disse, não, já não tem mais pulso. Ou seja, foi certificado, foi confirmado a parte da morte. Já não tem pulso. Quem confirmou? Uma enfermeira. Ou seja, que assim terão muitos casos onde sairá comprovado uma pessoa que vá, olha, foram vistos 2 casos somente na visão da capa, e esses 2 casos são muito importantes. Agora, quantos casos terão passado por aí de diversas enfermidades? Até mesmo, não fala aqui na visão da capa, não mostra de alguém que perdeu a vida e entrou ao quartinho e saiu vivo. Vamos esperar chegar esse momento, porque se aconteceu isso durante o tempo de Jesus e também no tempo de irmão Branham e de Paulo, porque ele estava pregando e uma pessoa caiu pela janela, vamos dizer que estava lá em Caramal e adormeceu. Certamente se foi, caiu e se arrebentou lá embaixo. Lá também teve uma comprovação de que morreu. Aí mostra como Paulo o levantou e continuou pregando. E certamente, como ele se chamava? Marcos. Certamente Marcos não subiu a escada e sentou novamente. Esse com certeza já ficou sentado no chão, no piso. Assim como as crianças estão aí. Bom, eu vou ficar agora no piso, porque se acaso me der sono, aí eu me deito. E não vou ser problema novamente para interromper a pregação. Isso não foi a dificuldade. Portanto,
Se você recebe cura espiritual ou cura física, depois não seja um estorvo para a obra, senão que mais bem seja de ajuda. E corrija isso pelo qual você passou, para que a glória de Deus em seguida fosse manifestada. Mas por esse motivo, algo aconteceu. Então, melhor aprenda sempre. Bom, em Porto Rico tem um ditado que fala assim, que aprende com as pancadas, mas não queremos aprender com as pancadas. Queremos aprender de Ti, Senhor, por meio da palavra. Que não tenhamos que passar por essas situações e que mais bem sejamos obedientes. Se tem um buraco na frente, não vá, porque você vai se machucar. Você vai se machucar todo. Nunca tentemos ao Senhor. Deus vai nos guiar e vai nos ajudar. E para que você veja tudo pela palavra. Agora vejam como aí. Ela disse, e depois eu creio que foi a irmã Nath, uma senhora daqui, uma irmã de cor, que frequenta a igreja. Algumas delas começaram a correr para cá, e a senhora Guai estava me fazendo sinais para que descesse da plataforma. Você estava acenando para ele. E eu disse, todos fiquem quietos, fiquem em seus assentos. Nunca vão ficar agitados nesse tipo de momento. Ou seja, fiquem quietos. Isso é o que Satanás quer conseguir. Simplesmente esperem para ver o que ele diz, para ver o que ele dirá. Se é alguém passando para a glória, bem, alguma vez teremos que partir. Não teria melhor lugar do que na igreja, assim, na casa do Senhor. Ou seja, vejam, tudo opera para o bem. Mas se é para que a glória de Deus seja manifestada no meio da igreja, nesse momento, então fiquem quietos. Porque de um momento a outro, ou é que corresponde a pessoa ir, ou é que a glória de Deus será manifestada na ressurreição. Então, como o espírito da pessoa fica perto por um tempo, então o Senhor pode chamá-lo através do instrumento e dizer, volta, regressa e entra ao corpo novamente. Ou seja, tudo isso estaremos vendo no cumprimento da visão da capa, nessa etapa onde já estará sendo visto esses milagres. Irmão Branham disse que os milagres e todas essas maravilhas seria em um tempo de apertura. Diz, e quando vier a apertura, então o que vocês viram em parte será manifestado em seu poder absoluto. Ou seja, quando a igreja já esteja aí já no limite, então aí Deus vai demonstrar o seu poder. Agora, o maior poder que Ele está demonstrando é o poder da palavra, a revelação, que isso é o maior do que milagre algum que possa acontecer nesse planeta Terra. É o abrir a palavra, isso é o maior. Agora vimos que na era da mente não tem sangue. E que tem silêncio. Esse é o silêncio por meia hora, por a abertura do sétimo selo. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. E na atividade de amanhã, estaremos vendo muitas coisas as quais são para serem cumpridas nesse tempo. E as curas e milagres, já os estamos vendo em cada um de nós. Deus nos curou no meio desse avivamento, no meio das campanhas de cura.
Curas espirituais e curas físicas também. Porque são campanhas de cura. E é o avivamento que Deus está realizando no meio da sua igreja. Disto estaremos tocando algo no dia de amanhã. Assim que Deus os abençoe e os guarde. E essa pequena prática assim entre família, já que essa fé puxa, eu não sabia que puxava tanto, que me puxou da cadeira, do assento, e eu disse, eu vou ver o que é. Oh, é um povo louvando a Deus. Não é um CD, nem o play de alguma atividade, é ao vivo e a toda cor. Deixa eu ir desfrutar desses cânticos, os quais chegaram à minha alma e me regozijei. E me levantei e disse, vou para lá. Vou ver a esse coro formoso de escolhido de Deus, cantando e glorificando a Deus. Deus os abençoe, Deus os guarde. E Deus responda todos os pedidos de vossos corações e que não tenha limitação no que Deus faça em sua vida e a favor de seus seres queridos também. Até amanhã, se Deus quiser, e descansem cedo, para amanhã estar de manhã bem cedo, meditando, orando a Deus e nos preparando para escutar sua palavra. Não sei se isso poderemos colocar amanhã de manhã. Ou amanhã poderemos falar alguinho mais. Poderemos subi-lo. Podemos subi-lo. E amanhã, se Deus nos der algo de manhã, então falaremos na manhã, antes da atividade, que sempre praticamos, ou na noite antes, e enquanto estou estudando, e se aí Deus me der o que eu tenho que falar na manhã, então eu já gravo de uma vez e fica gravado para de manhã, porque isso às vezes é o que tem acontecido, e eu aproveito, porque como tem os livros aí, então eu já gravo de uma vez, e se não, eu dou ao vivo, mas às vezes não me aguento, e gravo, e quando eu gravo, aparecem mais coisas, mas veja isso aqui, veja isso aqui, veja isso aqui, e então, já no culto da manhã, na atividade geral, aí saem outras coisas que não tinha para essa atividade. Ou seja, que tudo contribui para o bem. Olha isso, todos esses pontinhos, amanhã ia falar na atividade de amanhã, e vejam, puxaram tanto que me fizeram descer e lhes revelar o que eu já estava recebendo para amanhã. Ou seja, já tem uma parte da mensagem de amanhã. E nos tomou como 10 minutos, 40 e... O tempo se foi. Bom, que Deus os abençoe e os guarde, e Deus siga-lhes abrindo entendimento às Escrituras para seguir nos preparando para a nossa transformação. E amanhã nos veremos, se Deus quiser. Que Deus os guarde e Deus os abençoe a todos. E as crianças também. Vejam, estão quietinhos aí. Parece que escutaram. Mas se comportam muito bem. E em todos os lugares também. Mas todas essas coisinhas nós tomamos em conta, porque através do reverendo William Branham nos deixou tudo isso, coisas que aconteceram naquelas atividades, e vocês vejam, isso é também para nosso ensinamento. Amamos as nossas crianças e desejamos que seja um exemplo para as demais crianças. Bem, que Deus os guarde e os abençoe a todos. Até logo. Amém. Eu também.